A paz do Senhor, meus amados. Jesus é bom até demais, né? Graças a Deus. E bom o tempo todo, como foi lido no comecinho. E esse louvor, que maravilhoso, né? Eu não conhecia ainda. Muito lindo, muito maravilhoso. Agradeço a Deus por a oportunidade de estar na casa dele. E agradeço sempre, né? Por tudo que ele tem feito em nossas vidas. E tem nos guardado, tem consolado de uma forma muito especial. Ele é maravilhoso e ele faz de uma forma tão linda as coisas, que a gente fica depois meditando e fala, Senhor, obrigado. Como eu já testifiquei algumas vezes aqui, quando a minha mãe faleceu, e eu depois, né, que a gente vê quando uma mãe, quando um pai também morre, que as pessoas ficam muito, muito aflitas, querem junto. E daí eu até questionei com o Senhor, falei, Senhor, o que acontece comigo? Será que eu não amava minha mãe? O que acontecia, né? Daí o Senhor, naquela mesma noite, depois do velório, ela falou, e o meu espírito? Bem audível, que ele fala no coração, a gente não ouve aqui no ouvido, é no coração, né? E da mesma forma foi com meu pai, e da mesma forma está sendo com meu esposo. Era o amor da minha vida, mas o Senhor levou. E depois eu estava meditando na palavra, e até eu lembrei de algo que eu li muito tempo atrás, que alguém chegava e falava assim para a pessoa, ai, você perdeu fulano? Daí ele falou, não, eu não perdi, porque quem perde não sabe onde está. E eu sei onde está e com quem está. Então, eu não perdi todas essas vidinhas que eram tão preciosas, mas eu sei onde eles estão e com quem, e que um dia também eu quero estar lá, para nós podermos continuar aquilo que começamos aqui. Então, que nós possamos, não que eu quero me dar por mártir ou por exemplo, mas que verdadeiramente nós venhamos ver a palavra que nós pregamos. E é na hora de provar que nós somos aprovados ou reprovados, né? Então, que o Senhor nos dê graça. E também mais uma coisa, é a comunidade, são os irmãos. Eu tenho os meus filhos maravilhosos, minhas noras, meus netos, que não me deixam nem um segundo. Eu que optei por estar na minha casa, não saí, só não fui ainda deitar na cama. Na cama ainda não fui, fiquei lá na sala, mas o Senhor tem feito assim, maravilha. E tem cuidado de tudo, as providências também, das coisas burocráticas aqui da terra, também Ele tem cuidado. E vai dar, em tudo Ele tem dado escape, Ele tem dado saída, Ele tem feito maravilhas. E nesta hora, nós primeiro vamos orar, temos aqui, como sempre, às vezes eu junto os pedidos de oração, que as pessoas põem atrás dos envelopes de dízimo, e eu tenho aqui alguns já. Você que coloca, que escreve, saiba que a gente está sempre na intercessão por vocês. E aí eu trago aqui, porque senão eu vou juntar muito papel lá em casa, né? E tem mais um pedido da Darlene também, que a Darlene pede um pedido assim, ó, pedido para a união no trabalho entre a equipe. A gente sabe que não é fácil trabalhar na equipe, cada um tem um pensamento, cada um tem um jeito de ser, de pensar. Então, vamos também interceder. Se você também está passando pela mesma dificuldade que ela, porque muitos aqui trabalham assim, outro tipo de dificuldade no seu trabalho, vamos colocar agora diante de Deus, né? Vamos aproveitar essa oportunidade, ou qualquer outro tipo de oração que você esteja necessitado, aflito, abatido, não está tendo um escape, não está tendo uma conciliação naquilo que é para você fazer. Então, que o Senhor dê uma orientação do céu para nós todos nesta manhã, tá bom? Creia que o Senhor pode fazer. O Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pensamos ou imaginamos, porque nós temos uma visão limitada, nós temos uma cegueira até espiritual, vamos dizer assim. Eu mesmo já estou precisando de óculos já há tempo, e enxergamos até um certo ponto da vida, do que nós vemos, olhamos, mas o Senhor, Ele veio já o antes, Ele vê o agora e vê o depois. Então, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, vamos colocar todas as nossas necessidades nas mãos dEle. Então, vamos orar. Pai querido, te louvo, te agradeço já pela palavra que Tu, Senhor, tem falado através dos louvores, que tem sido tão bom. Na minha vida, os louvores têm, Senhor, falado tão gostoso. Muito obrigado. É uma dádiva mesmo do céu.
E agora, Senhor, nós paramos também para orar e entregar esses pedidos de oração. Eu sei que tem causas aqui, Senhor, que eu já orei, já apresentei e Tu já resolveste. Mas nas necessidades de cada nome aqui escrito de hoje, vai de encontro, aquele que é para cura, aquele que é, Senhor, para solução de problemas, aqueles que estão, Senhor, abatidos, não estão conseguindo, Senhor, enfrentar aqui o dia a dia, vai de encontro, de estratégia, de saída, tantos pedidos aqui para a família, Pai. Orar pela minha família, orar pela minha família. E nós colocamos essa família, Senhor, diante do Teu altar. Cada um, os filhos, Senhor, as esposas, os esposos, aqueles que estão, Senhor, ali no lar, passando, Senhor, tantas dificuldades, Senhor, nos relacionamentos, não estão tendo entendimento. Vai agora com a Tua paz, trabalha no coração das esposas, dando sabedoria, trabalha no coração dos esposos também, dos filhos, entra com a Tua providência, Pai. Esse pedido também da Darlene, Senhor, em favor ali do trabalho dela, essa equipe, Senhor, que precisa ter um entrosamento, e não levar para as coisas para um lado, outro para o outro, mas todos estarem, Senhor, firmes no mesmo propósito, de alcançar a meta, de fazer o melhor no seu trabalho. Eu coloco diante de Ti, porque eu sei que não só ela está passando por essa dificuldade, mas eu creio que tem vidas aqui que estão passando pelos mesmos problemas. Vai de encontro, Pai. Aqueles que estão incertos no seu trabalho também, Senhor, não estão felizes onde estão trabalhando, toma conta. Aqueles que muitas vezes vão ser promovidos, não sabe se dá a resposta que sim ou que não, estão em dúvida, entra com providência, dá clareza naquilo, Senhor, que ele tem que tomar de posição. Entra com a providência, capacita as vidas para o trabalho, Senhor. Oh, Senhor, entra com a Tua providência. Eu entrego assim nas Tuas mãos tudo, Pai, tudo. Aquilo que nós, Senhor, não conseguimos fazer, colocamos nas Tuas mãos, porque Tu és o Deus do impossível. E aquilo que nós podemos fazer, nos capacita e nos ajuda. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, está lá na mão do Senhor. Vamos fazer a nossa parte, que a dele, certamente, Ele vai estar fazendo. E quando o Wander falou para mim se eu queria estar falando da palavra nesta manhã, eu falei, lógico, a gente não pode parar de falar, não, né? Tem que continuar falando. E, como eu disse no domingo passado, que um ciclo se fechou no ministério meu ali como esposa, e eu tenho que me colocar à disposição para aquilo que o Senhor queira usar, segundo a vontade dEle, no meu ministério também aqui na casa do Senhor. E se é para começar já hoje, falando da palavra, orando, como eu já disse, sempre a gente nunca para. É o ministério da intercessão, graças a Deus a gente continuou e vai continuar. Mas estar ministrando a palavra, nas visitas, enfim, aquilo que o Senhor tem, que a gente não vai impor e nem falar, ensinar ao Senhor o que temos que fazer na nossa vida. Então, daí, a palavra que veio no coração, daí a gente... É tão grande a Bíblia, daí a gente vai ver onde que está, que foi aqui em Romanos 8, 18, se você quiser acompanhar comigo. Nós vamos estar lendo do 18 ao 28, são 10 versículos, e aquilo que o Senhor já colocou e que Ele quiser falar mais, porque às vezes a gente tem algo no coração e o Senhor, de repente, muda, né? Porque é o Espírito Santo que nos move, e eu creio que eu quero assim, não eu falar, mas o Senhor falar aquilo que todos nós precisamos, porque eu também sou carente daquilo que a palavra tem para mim, a orientação. Então, vocês acharam aí, Romanos 8, 18, diz assim. Eu tomei a roquinha aqui, mas vamos limpando a garganta, né? Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme, e juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará?
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir. Não sabemos como havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele mesmo, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Nós vamos ficar só até aqui. Então, o Senhor me deu no coração esta palavra, e eu fui pegá-la, e que a gente tem por certo, quer dizer que uma da certeza que a gente tem, uma convicção que a gente tem, quando fala tenho por certo, é uma convicção que a gente tem, que as aflições deste mundo presente, e passamos aflição sim, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. E se ele venceu, nós venceremos também. Então, temos dificuldade, temos dor, aqui no mundo é assim. Temos todo esse tipo de situação. Então, mas essas aflições que a gente passa aqui, não tem nem como se comparar com aquilo que está preparado para nós. E não é nessa terra que nós vamos viver o melhor. Nós vamos viver na eternidade. E nós somos feitos para a eternidade. Nós não fomos feitos por aqui. Aqui nós somos meros passageiros, meros, né? Tem um nome que agora me falta, mas estamos peregrinos, e sou peregrino, tem até um louvor, né? Sou peregrino na terra. Então, aqui a gente está de passagem. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas não ficamos, a nossa morada não é aqui, porque o próprio Jesus disse que lá em São João 14, né? Eis que vou preparar lugar, e quando eu for, eu vou buscar vocês, para onde eu estiver, vocês estejam também. Então tem moradas, são muitas moradas ali no céu. Então, nós como servos do Senhor, nós já temos que ter essa convicção, essa certeza, e está preparando o nosso coração. Lá em Eclesiastes também fala, olha, vocês têm que se preparar para a velhice, que a velhice não é fácil. A minha irmã até fala assim, a velhice é triste. A velhice não é fácil. Quando a gente começa a perder as nossas forças e vamos ficando limitados para algum tipo de situação, não é fácil, e nos preparar para a morte. E nós nos preparamos não, irmãos. Nós vamos ver, nós achamos que vamos continuar aqui o resto da eternidade, vamos dizer assim. É lógico, a gente tem os nossos entes queridos, a gente zela para que eles vivam o mais tempo possível junto de nós. Como foi com o Zezinho? Né? Nós corremos atrás do tratamento, estar junto com ele, o animando. Olha, acho que não teve ninguém que animou mais aquele homem do que eu, viu? Antes do Senhor e do Espírito Santo. Para ele ter ânimo para comer, ânimo para viver, ânimo para estar na casa do Senhor, aquele ânimo, aquela alegria de ouvir um louvor e sentir ali a presença do Senhor. Então, mas tem que ter uma preparação. Nós já uma hora pararmos diante do Senhor e falar, Senhor, se eu tenho que me preparar para esses dias, me ajuda. Eu penso assim, não sei se vocês também, para quanto menos trabalho a gente dá para as pessoas, e também na hora da morte, nós estamos também com o coraçãozinho já preparado, porque aqueles que passaram já, eu creio que todo mundo teve um familiar, ou se não teve ninguém da família ali, raiz de sangue mesmo, mas teve um amigo, teve um parente muito próximo, e você naquela hora perdeu a estrutura. É difícil, mas não é proibido chorar, viu, Naldo? Nós temos, o Senhor nos permitiu o momento, aquele tempo nosso de luto, de chorarmos mesmo, pôr para fora, porque nós amávamos, porque nós tínhamos aquela convivência. Não é fácil. Mas o Espírito Santo daí vem com consolo, o Espírito Santo vem trabalhando em nós. Então, nós temos que ter essa certeza, que essas lutas daqui não tem nada a comparar com aquilo que nós temos preparado. É muito grande o que nós temos preparado ali no céu. É pena, vamos dizer assim, que o homem pecou, mas tudo tinha um propósito, né? No Éden,
porque é mais ou menos aquilo que eles viveram ali, porque o Senhor disse que nós teremos novas terras e novo céu. Ele vai estar tratando de uma forma, vai ser essa terra mesmo, ela vai estar nova porque Ele vai estar tratando, vai estar trabalhando com essa terra, e nós vamos poder voltar a viver como ali no Éden, com aquela intimidade bem de perto com Deus, de nós não termos mais sofrimento, de estar preparando para a velhice, porque não vamos ficar mais velhos, não vamos ficar mais com dor aqui, dor ali, né? Ai, hoje eu trabalhei tanto, estou exausta. Ai, estou com dor no meu braço. Ai, estou com dor na minha perna. Não vamos ter mais. Não vamos estar aqui pintando o cabelo toda hora como eu, né? Não dá nem uma semana mais. Não, já vamos ter, porque nós seremos como Cristo é, com um novo corpo, né? Esse novo corpo. E eu vou ver lá o meu querido, como eu conheci ele há 53 anos atrás. E vou desfrutar ainda da eternidade junto com todos aqueles. Tem um louvor que fala, lá verei meu Pai, lá verei, não tem? Nós veremos todos aqueles que passaram por nós. Então, vamos nos preparando agora para essa eternidade. Porque os bens daqui, que a gente só pensa nas coisas daqui, o carro, a casa, o vestir, o comer, tudo isso precisamos e Deus sabe muito bem. E Ele dá. Mas se nós preocupássemos um pouquinho mais com a eternidade, esses dias eu tenho pensado mais nisso, nós viveríamos muito mais felizes. Nós confiaríamos muito mais no Senhor. Que se Ele tem uma eternidade, Ele vai estar, como ali em Mateus fala, Ele vai estar atendendo toda a solicitude aqui desta vida, do calçado, do vestir, que nem Salomão vestiu. Nem, os passarinhos, eles não precisam trabalhar, mas o Senhor dá. E lá na eternidade vai ser assim. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Então eu fui meditando na palavra e verdadeiramente aqui, o sofrimento da vida aqui é real. O próprio Jesus, não foi fácil a vida dele. Começa a meditar na vida de Jesus. Não foi fácil. Como homem, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Mas quando ele viveu aqui na terra, ele viveu 100% homem. E também falar em chorar, ele chorou quando o seu amigo Lázaro morreu. Ele chorou. Então, nós tomamos exemplo, né? E também daí a gente vai levar lá também, eu fiquei pensando na vida de Jó. Jó também não foi fácil. Ele tinha uma vida boa, ele tinha uns filhos, tal, muitos bens. Quando foi na época de perder, não foi fácil. Ele foi perdendo. E perdeu tudo quase de uma vez, né? Tudo. Enfim, depois o próprio corpo dele também começou. Mas, mesmo assim, Jó permaneceu fiel. E ele, questionou a Deus. Até eu estava vendo que ele questionou muito a Deus a respeito do que ele estava passando. Porque também Deus não vai nos reprovar se nós questionarmos ou se nós indagarmos a Ele, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Ou até mesmo ficar nervoso com a situação. Deus vai ter misericórdia, porque teve misericórdia, Deus teve misericórdia de Jó. E depois, no momento certo, no momento que Jó teve todo aquele quebrantamento, o que foi quebrantado? Porque foi permitido por Deus, aquele impasse não era nem dele, era de Deus com o diabo, né? Mas ele foi vitorioso. E essa experiência toda, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. E ele se levantou. E depois ele falou, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Então é isso que Deus quer de mim e de você também. Nós temos experiências desses momentos difíceis da nossa vida e tomar elas para nós, assim, de nós entendermos melhor essa coisa de eternidade, essa coisa de vida, que às vezes nós ficamos meio, indo empurrado pela barriga, vamos dizer assim, e não entendemos. Mas quando a gente começa a entender, que eu vi que os olhinhos do meu esposo fechou aqui, a última respiração dele aqui, mas ele já foi para lá. Ele já foi para lá. Foi curado, foi tratado pelo Senhor. E tudo é assim. O Senhor tem um tempo para cada um de nós. E a palavra aqui continua falando dessa expectação, que a gente tem, uma ardente expectação, que a criatura toda foi
tribulada por causa dali do pecado de Adão e Eva, né? Eles tiveram, todos nós, até mesmo a natureza sofreu, toda a criação sofreu. Todos nós sofremos com essa dificuldade do pecado. Mas o Senhor verdadeiramente está tratando cada situação. E quando chegar aquele tempo certo, a criação toda vai ser restaurada. Quando Jesus vier, quando Jesus voltar, Ele vai estar restaurando tudo. E viveremos eternamente com Ele e para Ele. E aqui cada versículo vai falando, né? Eu acho muito bonito quando fala que nós temos que ter a esperança. Esperança é aquilo que muitas vezes nós não estamos vendo, porque quem que espera alguma coisa, ela ainda não está vendo concretizado, mas ela vai ver. E essa esperança que nós temos. Não estamos aqui vendo já o céu, não estamos vendo os nossos amados ali, mas nós temos essa certeza. E aqui fala que toda a natureza até geme e tudo, enfim, vai acontecendo, né, de uma forma aqui diferente na terra, e nós temos essa esperança. Mesmo a mulher, quando ela está para ter a luz, principalmente aquelas que tiveram parto natural, que a cesárea é mais facinho agora, graças a Deus, né? Mas depois tem essas dificuldades. Mas as que tiveram parto normal, não é fácil, porque aqui fala, né, que geme como se tivesse, né, para ter um filho, parto natural. Então, mas a gente, não é porque dói tanto que a gente vai falar, não quero mais, não. Mas aí quando a gente vê a carinha daquele ser tão lindo que o Senhor nos dá, então essa esperança que a grávida tem, que ela vai sofrer, vai passar por momentos aí difíceis, mas depois ela vai ver algo lindo, e que nós venhamos ter essa mesma esperança, né? Estamos às vezes sofrendo aqui, e tem uns que até sofrem mais. Tem pessoas que têm um ente querido, anos e anos numa cama, tem pessoas que parece que tudo acontece de ruim na vida dela, né? E a gente dá graças a Deus que o Senhor tem nos ajudado, e pelo que a gente vê por aí, somos muito privilegiados, somos muito mesmo, porque tudo Deus prepara para a gente. É diferente daquele que serve o Senhor e daquele que não serve. Então o Senhor tem preparado coisas lindas. Então é a mesma coisa, nós às vezes estamos sofrendo aqui, passando, mas temos essa esperança, que vamos ver lá, como a mãe vê aquela carinha linda, né? Até o Zezinho falava que o Wander tinha cara de padre, porque a gente enrolava tantas crianças quando era pequena, né? Só que ele tinha cara de pastor e nós não sabíamos. Aleluia. Que quando aperta tanto a criança assim, que ela fica com aquela carinha assim, né? Então ele até falava isso, mas a gente se alegrou. Foi difícil, né? Ali um momento, mas Deus deu graça. E assim foi também do Carlinho, assim foi também do David, muito difícil, mas quando eu vi até do David falar, agora vai ser uma menininha, né? Me puseram até uma expectativa, mas quando outro menino, eu falei, glória a Deus, mais um que eu já tenho experiência de cuidar. Então, aquela alegria tão grande que a gente tem, e a alegria que eles continuam dando o resto da vida para a gente, né? Então, a gente tem essa mesma expectativa de esperança, de coisas boas, e a gente bota a mesma expectativa em cima dos nossos filhos, não botamos? Quando eles são, mesmo aqueles que não têm, mesmo no sobrinho, no parente, então a gente bota uma expectativa, e a gente tem que botar expectativa no céu. Lembrar, olha, lá no céu, eu não vou sofrer isso. Lá no céu, eu não preciso mais estar pintando meu cabelo. Lá no céu, enfim, coisas que até incomodam a gente aqui na terra, não vamos precisar mais, né? Porque a gente tem, muitas vezes, até eu coloquei aqui, para não esquecer, aquilo que vai entrando no coração da gente, a gente tem aqui muitas fraquezas. A gente tem fraqueza física, né? Nascemos dependendo das pessoas, que um bebê não se cuida sozinho, e depois daí, até quando envelhecemos, dependemos também de alguém. Né? Se não vai alguém lá incentivar a pessoa que ela está ali frágil, enfim, para comer, para beber, ela fica dependendo de um banho, de um auxílio, né? Então precisa. Fraquezas emocionais também. Quantas fraquezas emocionais a gente tem? De angústia. Fraqueza emocional, assim, de desespero, às vezes, por uma situação. Temos lutas tão grandes que pensamos que nós não vamos aguentar. Não, agora eu não aguento. São fraquezas, mas nós temos um Deus que nos ajuda. E fraquezas morais também, a gente, principalmente aqueles que têm uns deslizezinhos, né? De adultério, de vícios, enfim. Daí fala, não, agora eu não vou, eu vou mudar, eu vou aguentar. Quando vê, está fazendo tudo a mesma coisa. Então, nós temos esse tipo de fraqueza moral. Também temos fraqueza espiritual. O bem que nós queríamos fazer, não conseguimos.
Então, isso é uma fraqueza também, às vezes, espiritual. E, apesar de toda essa nossa fraqueza, nós temos o Espírito Santo que nos assiste nesse momento. Ele nos assiste, ele está lá, pronto para nos ajudar, pronto a nos levantar, pronto a fazer a gente andar um pouquinho mais e crer e não perder a fé, não perder a esperança. E, enfim, daí vamos, senão eu vou prolongar muito aqui, e daí vamos lá falar que no 28 eu vou pular, tá? Porque esse de fraqueza também está no 26. E da mesma maneira também o Espírito Santo, que ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, né? Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, tem o Espírito Santo que nos ajuda. E além do Espírito Santo, se nós não lemos, mas aí você virar lá no 34, temos mais um que nos ajuda. Está assim do 34, eu vou pegar já da parte B. Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Além do Espírito Santo, nós temos Jesus, que está lá pronto a nos ajudar nessas fraquezas aqui nossa da carne, né? Que nós não conseguimos. Então, o Espírito nos assiste neste momento, né? E aquele fardo que nós não conseguimos, o Espírito vem e alivia. Foi isso que aconteceu esses dias comigo. Aquilo que eu falei, será que eu suporto essa hora? Mas o Espírito vem, e ajuda. Ele vem e sustenta, ele vem. Olha, queridos, é uma coisa que não tem como a gente explicar quando nós somos assistidos pelo Espírito Santo de Deus e pelo próprio Jesus, que ele está lá à direita de Deus Pai, intercedendo por nós todos, né? Aleluia, glória a Deus. E depois, então, a gente vai pular lá para o 28, que diz, e sabemos que todas as coisas, todas, aqui quando fala todas, é tudo mesmo, viu? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até esses momentos difíceis, de fraqueza, vai contribuir. Às vezes, no momento, você não vai estar entendendo. Senhor, mas por que isso agora? Por que toda essa luta? Mas vai ser para o bem. Vai ser para o bem. Às vezes você pensa que uma situação vai te colocar lá no chão. Não, mas devido àquilo, você vai ter a família mais unida. Você vai ter o amparo de pessoas que nunca você pensou. Então, vai contribuir sim para o bem. Situação que você fala agora é o fim. Não, mas ela vai ser para contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto ou pelo seu propósito, algumas versões diz. Então, tudo vai contribuir. Então, vamos ficar atentos, vamos ficar ligados, não vamos ficar desligados, sendo, agora não dá mais, não quero nem ouvir mais a palavra, agora eu perdi a confiança em Deus. Não, vamos confiar cada dia mais em Deus. Ele vai estar nos sustentando, Ele vai estar nos ajudando, né? Louvado seja Deus. Então, essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração, Ele vai tornar a nossa vida, se nós estivermos confiando nele, diferente. E Ele vai preparando tudo, coisas que às vezes você fala assim, mas como que vai ser daqui para frente? Quando você vai vendo, as coisas vão tomando corpo e Ele vai colocando tudo no seu devido lugar. Então, fiquemos firmes. Eu agradeço muito de ter essa comunidade, ter essa casa como exemplo, e todos os irmãos que vêm juntamente com nós, né, ajudando nós nesses momentos da fraqueza, porque nós somos carne. O próprio Jesus, naquele momento que tanta dor, Ele falou, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, porque a minha carne não está aguentando. E ali veio, né, verdadeiramente do alto, força para ele levar até o fim o propósito que Deus tinha para ele. E que nós possamos levar até o fim tudo aquilo que Deus tem em propósito na nossa vida. E vamos, eu penso sempre isso e quero, não que é por orgulho, mas ser menos pesado para alguém. Se tiver em mim, depender de eu fazer, que eu possa fazer. Mesmo nessa minha experiência agora, eu falo, Senhor, os meninos, cada um tem o seu a fazer. E depois, uma vez, o Wander não pôde mesmo levar, e estava assim, daí ele chamou um Uber, né? Falou, mãe, eu vou mandar, o pai está bem, então eu vou estar mandando Uber. Daquele dia em diante, eu aprendi, né, como que andava, né?
De Uber é a mesma coisa, porque lá não podia entrar, era só eu e mais ele, né, não podia, ainda mais por causa da pandemia, não podia ter mais acompanhante. Então, daí, só mesmo quando precisou, eu falei, Wander, vai ter que ir, eu falei para um dos meninos, vai ter que vir, porque ele não está mais com mobilidade para entrar ou para sair do carro. Então, mesmo assim, teve um dia que, quando ele veio do hospital, ele não veio bem, mas o Senhor preparou um anjo do Senhor, que ele embicou o carro lá direitinho, ajudou os meninos lá no hospital também, ajuda, e quando chegou em casa também, ele pôs lá dentro, me ajudou, e depois daí, o Senhor deu uma fortaleza para o Zezinho, nós descemos, o Wander falou, mãe, precisa ir ajudar, que eu falei, né, estamos aqui, ele não está assim, ficava bem sonolento, tal, depois que tomava química. Daí eu falei, não, se eu conseguir descer até lá embaixo, e conseguir, porque o Senhor fortalecia ele também, ele falou, não precisa chamar os meninos, não. Então, assim, porque eu acho tão difícil quando as pessoas não fazem as suas próprias coisas e quer pôr jugo até em cima de outros. Se ela pudesse fazer, faz. Então, meu querido, se você puder fazer com as tuas pernas, faz. Se você puder ir e resolver sem precisar, né? Tem coisas que você não sabe, e eu também não sei, preciso. Esses dias nós fomos lá na Record, que ele trabalhava na Record. Então, o David me levou, graças a Deus, e viu tudo lá, porque tem umas coisas que eu não entendo nada, né? E ainda complico um pouco. Então, daí, viu lá, fez tal, e ajudou. Mas se tem coisa que você pode resolver, faça. Não fica pondo peso. Ou então, né, tem pessoas que, a própria palavra fala que, em vez da gente tirar o peso, a gente ainda põe mais peso, né, como filho, como esposa, como esposo. Aquilo que depender de nós fizermos, vamos fazer, tá bom? Então, é isso que é um lema da minha vida, e que possa ser também na tua, não espelhado em mim, mas espelhado na palavra e no Espírito Santo de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e o nome dele seja louvado para sempre. Cadê o povo? Então, vamos fazer mais uma oração enquanto os meninos vêm, amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por esta palavra, e nos ajuda a cada dia, Senhor, não que nós somos super-homem, super-mulher, mas Tu és o grande na nossa vida, Tu és o poderoso, aquele que age, aquele que opera, aquele que manifesta a Tua mão forte. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor leva com esse gemido inexprimível, como falou a palavra, aquilo quando eu não sei pedir, quando eu não sei o que fazer, Tu sabes, e vem com uma resposta, vem com ânimo, vem, Senhor, com uma saída. Muito obrigado mesmo por tudo que Tu nos tem feito. E assim, Senhor, que a Tua palavra entre em cada coração de uma forma muito especial e nós venhamos vivê-la, Pai. Porque é simples ouvir, é fácil ouvir, mas que nós venhamos ser aquele que pratica aquilo que nós temos aprendido. E é isso que eu quero na minha vida e para os meus queridos que aqui estão, que nós venhamos praticar a Tua palavra. E quando lembrarmos, Senhor, de situações, seja para também Te louvar e Te agradecer. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém.